No Clube do Dorama VIP de hoje, vamos falar de The Red Sleeve. Alô pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e hoje a gente vai ter a resenha de The Red Sleeve, dorama escolhido pelos membros do canal. Esse é um drama coreano da virada de 2021 para 2022, uma obra da MBC em parceria com o Viki. São 17 episódios de 80 minutos cada, sendo que na verdade o episódio número 17 tem 1 hora e 40 minutos. No elenco principal a gente tem a atriz Lee Se-yeon, ela que esteve recentemente em The Law Café, e o ator Lee Jong-ho de Just Between Lovers. Antes de assistir o drama, eu pensava que The Red Sleeve, mangas vermelhas, se referia ao rei. Afinal de contas, a gente tá acostumado a ver o rei sempre com aquela vestimenta vermelha deles. Mas na verdade, a manga vermelha é a personagem principal da história. Não é o rei, e sim a humilde serva Son Do-gim. Son Do-gim é uma jovem plebeia que foi adotada pela rainha, uma vez que a sua família morreu quando ela era bem pequena. Um dos grandes segredos da vida dela é que ela é filha de um militar que apoiava o príncipe Sado. E na era em que se passa a história, o príncipe Sado foi morto por seu pai. Dessa forma, todas as pessoas que apoiavam o príncipe Sado também deveriam ser mortas, bem como suas famílias. Mas a vida da Son Do-gim foi poupada. A vida de outra pessoa também foi poupada na época da morte do príncipe Sado, seu filho, o príncipe Sun. E além de poupado, seu avô, o então rei, colocou o príncipe Sun como príncipe herdeiro. Son Do-gim e Sun se conhecem quando pequenos, no dia da morte da avó de Sun, uma mulher que era muito amada pelo rei. Sun queria muito ver a sua avó antes de ela ser cremada, e Do-gim estava sendo enviada para prestar condolências à senhora, em nome de todas as damas da corte. É nesse momento que os dois se conhecem, ainda crianças, e vamos ver que os destinos dos dois ficarão unidos até o fim, mesmo que várias vezes eles se separem. Sun cresce debaixo de muita cobrança e abuso vindo do seu avô, o que é bastante estranho, porque se a gente analisar o rei, ele é um homem bondoso, ele se preocupa muito com os seus súditos, com o seu reino. Então, em um primeiro momento, a gente acha muito desconfortável ele ser uma pessoa tão desconfiada e tão agressiva com o Sun. Mas com o tempo a gente entende que aquele era só o desespero de um homem que não gostaria de ver o seu neto se transformando na mesma pessoa que seu filho se transformou. Ele não queria ter que dar a seu neto o mesmo fim que ele teve que dar a seu filho. Mas não tem como você fazer uma criança entender isso. Então o Sun cresceu sempre se sentindo renegado pelo avô, sempre se sentindo pressionado e sem a confiança do avô. Já Do-gim cresceu para se transformar em dama da corte e trabalhar para o príncipe herdeiro. Ela gosta muito do seu trabalho e é muito empenhada. Ela tá ali desde pequena e ela sabe que ela deve fidelidade ao príncipe herdeiro. Quando adultos, os dois acabam se reencontrando, sendo que ainda criança, o Sun a procurou por muito tempo e só parou de procurá-la quando ele percebeu que ir atrás dela poderia colocar a sua vida em risco. Afinal, eles se conheceram desobedecendo as ordens do rei. Nesse reencontro, quando adultos, a gente vê a relação deles se desenvolvendo. Primeiro, eles se conhecem como se ele fosse um tutor real. Sendo assim, Do-gim não tinha nenhuma formalidade com ele, e foi assim que ele se apaixonou por ela, por essa personalidade forte, de não se podar na frente dele. Depois, quando ela descobre que ele é o príncipe herdeiro, já é tarde demais. Eles já tinham uma dinâmica amigável e íntima, de sinceridade, e ela não se continha de dizer a ele tudo o que pensava. Mesmo nessa época, já adulto, o príncipe herdeiro ainda sofria muito nas mãos do rei, e Do-gim sempre percebeu que ele era um rapaz bondoso, justo e empenhado em um dia ser um bom rei. Ela também não entendia aqueles maus tratos que ele sempre sofria, e por isso ela prometeu a ele que sempre ficaria ao seu lado,
que sempre seria aquela que iria protegê-lo até ele se tornar um bondoso rei. Acho que a gente pode considerar que essa história tem 3 fases. Primeiro, a gente tem a fase onde o Sam ainda é príncipe herdeiro e está tentando provar o tempo todo pro avô que ele é um príncipe herdeiro fiel, que ele não quer roubar o trono do avô, que ele quer apenas ser reconhecido como um futuro rei, uma pessoa que o avô dele pode confiar e que o avô dele não o trate sempre como filho de um traidor, nem mesmo que trate o Sam como se ele fosse Sado. Ele só quer ser tratado por quem ele realmente é. A segunda parte vem quando o Sam torna-se rei, e é aí que ele tem que lidar com todas as intrigas que ocorrem dentro do palácio. Tem que lidar com as dificuldades que assombram a vida dos súditos, do povo, e tem que entender como ele agirá para ser um rei melhor para o seu povo. E por fim, a terceira parte, na verdade, eu acho que é o episódio final, quando a gente vê o futuro do reinado do Sam, 13 anos depois do falecimento do seu avô. Nessas 3 fases a gente também vai ver 3 momentos diferentes da vida da Doggin. Entretanto, eu não tenho como falar o que acontece com ela em cada uma dessas fases, porque como ela é a protagonista, tudo o que acontece com ela acaba sendo um grande spoiler para a história. Então é por isso que agora na parte sem spoiler eu tô focando muito mais na vida do Sam. Ainda nessa parte sem spoilers é possível dizer que eu achei muito interessante como essa história se difere de outras histórias sobre reinados na Coreia. Ao invés de a gente ver algumas personagens que são 100% do bem e 100% do mal, a gente vê aqui personagens em quem a gente consegue ver pontos negativos e pontos positivos. Todos, uns mais, outros menos, a gente vê que são pessoas de verdade, ambíguas, com o bem e o mal dentro de si. A gente vê que a confiança e a lealdade são 2 tópicos muito abordados nessa história. E acho que retrata a realidade que reis e pessoas de suas famílias realmente deviam passar. Porque deviam estar sempre sob a mira de outras pessoas que gostariam de controlar o país no lugar deles. Por isso que eu acho que existe tanta desconfiança entre as pessoas dessa história. Por isso que eu acho que era tão difícil o rei confiar no Sam. Confiar que o Sam seria um bom futuro rei. Porque eu acho que o tempo todo ele pensava no antigo príncipe herdeiro, no seu próprio filho, e pensava que a criação que ele deu para o filho, no fim, não se mostrou boa o suficiente. Afinal de contas, esse filho o traiu sua confiança. Como é que ele iria se certificar de que o Sam não seguiria os mesmos caminhos do pai? A construção do roteiro é muito bem feita. Eu não achei que nenhuma informação colocada ali fosse desnecessária. E olha que é uma história bem longa. Dá pra gente sentir isso conforme a gente vai vendo os episódios. Que não é uma história rasa, que ela tem muitos detalhes. Mas ao mesmo tempo esses detalhes não deixam a história cansativa. É só uma história muito longa, mas ela é muito interessante. Todo fim de episódio tem um gancho muito forte pro episódio seguinte. Então é bem difícil a gente acabar um episódio e não emendar o outro em sequência. Eu tive sempre mais facilidade de parar um episódio na metade do que parar um episódio no final e não ver o que acontece nas primeiras cenas do episódio seguinte, de tão forte que é esse gancho. Gostei do trabalho de atuação de todos os atores envolvidos na obra, principalmente porque, como eu disse, não existem ali personagens, com exceção de uma personagem lá, né? Mas pra mim não existem ali personagens com quem eu não me afeiçoei em absolutamente nada. A Doggin é uma personagem extremamente forte que quer desde sempre viver a sua própria vida. E eu acho que muito dessa história é sobre as escolhas que ela faz e esse controle que ela quer tanto ter sobre a sua própria história. É algo que o drama vai indagar o tempo todo, quando a gente vê as coisas que estão acontecendo com ela, as coisas que ela permite que aconteçam e as coisas que ela não permite que aconteçam, mas que acontecem mesmo assim. É interessante a gente pensar como uma serva, uma mulher,
uma pessoa do povo, tinha alguns controles sobre a própria vida. Mas também a gente vê que existem momentos em que a gente não consegue controlar as coisas. E isso não acontece em The Red Sleeve por conta de ela ser uma mulher do povo. Na verdade, todas as personagens, em algum momento, não vão conseguir controlar as suas decisões. Muito menos as consequências de suas decisões. É impossível controlar tudo no nosso percurso. É muito bonito ver a fidelidade da Do-Gim, não apenas com o príncipe herdeiro, de quem ela é extremamente fiel e protetora, mas também a fidelidade com todas as pessoas que, de alguma forma, em algum momento, ela começa a servir. A Do-Gim é uma pessoa íntegra. Não é uma pessoa traíra que vai usar de qualquer tipo de influência para conseguir o que ela quer. Muito pelo contrário, a Do-Gim era algo raro de se ver na época em um servo. Uma pessoa que fala sempre a verdade, fala sempre os seus desejos, mesmo que ela esteja falando aquilo pro rei, pra rainha avó ou para o príncipe herdeiro. E é interessante ver que foi falando sempre a verdade que ela conseguiu conquistar tantas pessoas poderosas, que normalmente eram as pessoas nunca contrariadas. Além de falar um pouco sobre esse controle de tudo que acontece na nossa vida, que eu posso explicar um pouco melhor na parte de spoiler, eu também vou falar nessa parte de spoiler sobre a maldade de pessoas boas e a continuidade que a gente dá na nossa vida. Mas eu não posso explicar nada disso sem dar spoiler nenhum, então a minutagem é essa que tá aqui na tela. Se você quer ouvir os spoilers, você segue comigo, e se você não quer ouvir, pula para esse tempo que tá aqui, só para você ouvir a nota do dorama e uma pequena conclusão sem spoiler nenhum. Aproveita para deixar aí a sua curtida e comentar o que você achou de The Red Sleeve. E se você for contar algo muito importante, não esquece de colocar o aviso de spoiler. Bom, vamos lá. Continuando falando dessa coisa do controle de tudo que acontece na nossa vida, a Do-Gim, ela tinha essa necessidade de não perder as coisas que ela tinha. E ela falava como se ela tivesse muita coisa. E várias vezes durante o dorama eu fui fútil. E eu fiquei pensando, o que essa menina que é serva, que já mora dentro do palácio, tem tanto a perder? E é interessante como tudo que ela perdeu, ficou claro pra mim na primeira vez em que eu vi as amigas dela indo passear e ela tendo que ficar dentro do palácio como uma concubina, sem poder colocar os pés dali pra fora. Isso já tinha sido mencionado pela rainha-avó algumas vezes, de forma mais branda. Mas depois, mais pra frente, quando o irmão da rainha-avó falece, ela deixa isso bem mais explícito, numa frase muito pesada, mas muito real. O palácio, no fim das contas, é apenas uma prisão de luxo para as mulheres que moram ali. Eu percebi nessa hora que a Do-Gim era uma menina muito inteligente. Era uma menina que podia perceber muitos problemas das pessoas ali do palácio. Problemas que a maioria dos súditos, a maioria dos servos, nunca iriam prestar atenção. Porque eles iriam achar que eles não tinham nem o direito de pensar isso sobre as pessoas poderosas. Mas a Do-Gim conseguia ver como muitas vezes a vida do rei, da rainha e do príncipe eram vidas lamentáveis, com problemas que ela, por ser serva, não tinha que sofrer. E, entretanto, a Do-Gim também aprende nessa história que, por mais que a gente queira controlar tudo na nossa vida, isso é impossível. Às vezes a gente não tem como controlar tudo, porque a gente tem que fazer escolhas. E em toda escolha que a gente faz, a gente ganha de um lado e perde de outro. Eu achei bastante triste quando, na morte dela, a gente percebe que ela ainda vivia com aquele pensamento de e se eu tivesse feito uma escolha diferente? Sendo que ela não era uma pessoa triste ali no palácio. Ela tinha momentos de tristeza, mas ela estava ao lado do homem que ela amava. E ela mesma fala que se ela não o amasse, ela já teria fugido dali há muito tempo.
E a gente sabe que a Do-Kim realmente teria feito isso, porque foram incontáveis vezes que ela disse não pro rei. Ela só disse sim quando ela quis, mas mesmo assim ela vivia com esse pensamento de e se? Não é um pensamento nada saudável da gente ter, porque a gente fica revivendo coisas que a gente já decidiu, imaginando hipóteses inexistentes, que a gente nem sabe se seriam mesmo solução para algo. E esquecemos de viver o presente, ou de nos alegrarmos pelo passado que tivemos. O melhor é a gente sempre seguir em frente e tentar não ficar voltando pro passado. Porque no passado só existem lembranças, não existe futuro. O agora é viver e arcar com as escolhas que a gente faz, boas ou ruins. Assistindo esse dorama, eu percebi que ele combinava muito bem com aquela música do Chico César que diz: Deus me proteja de mim, da bondade de pessoas ruins e da maldade de gente boa. Porque o que a gente mais vê em The Red Sleeve é exatamente isso. A maldade de pessoas boas. A gente vê como ali existiam muitas pessoas que tinham bons motivos para fazerem as coisas que elas faziam. E mesmo assim, essas atitudes eram bastante erradas. Como o rei que vira e mexe estava agredindo o Sun, inclusive agredindo fisicamente. O rei que fez uma criança crescer e se transformar em um jovem que achava que nunca ia ser bom o suficiente, que achava que nunca ia ser amado, que nunca ia ser respeitado pelo avô, achando que o avô nunca ia entender que ele era um bom garoto, que tinha crescido direito, que poderia no futuro ser um bom rei. E a gente via que aquele rei era sim um rei bondoso com todas as pessoas ao seu redor, com o seu reino. Ele se preocupava com o seu povo. Ele não era um rei tirano. Só que a forma de ele se assegurar de que o Sun também seria um bom rei no futuro era péssima. A gente vê também a dama da corte chefe Ju, que ela tinha motivos nobres de tentar defender as outras damas da corte. Ela sabia como a vida de uma dama da corte é difícil e frágil, como as pessoas dentro do palácio davam pouca importância para elas, mas por conta disso, ela acaba liderando as outras damas da corte em praticamente uma seita, onde ela sente que ela tem o poder de decidir quem fica como rei e quem sai, quem é mais seguro para as damas e quem não é. Já Do-Kro, a gente vê que desde pequeno tudo que ele queria era o afeto do príncipe. Só que ele já recebia esse afeto, não foi algo difícil de conquistar. Talvez por isso ele acabou entrando em uma dinâmica de sempre testar o príncipe, testar se esse amor estava realmente lá. Ele estava sempre passando dos limites e vendo o príncipe abrindo exceção atrás de exceção para ele. Ao invés disso satisfazê-lo na primeira, segunda vez, isso criou nele uma necessidade constante de comprovar dia após dia. Ele precisava se sentir uma pessoa muito importante para a vida do rei. E foi assim que ele foi, cada vez mais, passando dos limites e fazendo coisas piores para ter testes maiores. Esse amor doentio, entre muitas aspas em amor, era quase como um vício em drogas. Eu fico feliz que pelo menos no fim da vida ele tenha percebido de verdade onde foi que ele errou, quando ele quis apenas testar o amor que ele estava recebendo. Mas ele não entregava nenhum amor, ele não entregava verdadeira fidelidade. Ele não percebeu que essa obsessão um dia esgotaria o Sun e faria com que tudo aquilo acabasse. Mas no fim da vida ele finalmente entendeu que ele sempre foi amado. Foi ele que nunca amou. E o último tópico que eu acho que é muito bonito e é abordado em The Red Sleeve é a continuação da vida. O fato de que a gente não pode parar de viver por conta de algo que terminou na nossa vida. Histórias sempre começam e terminam e a gente precisa seguir. Foi muito difícil para o Sun seguir sem o pai, sem o avô, sem o filho,
e no final sem a Do-Gi. Mas foi necessário, porque ele era o rei de uma nação. Só que isso não é só necessário para o rei, é algo necessário para todos nós. O Sun foi um rapaz que, de tempos em tempos, sofreu grandes perdas, mas mesmo assim, ele seguiu em frente, porque ele sabia que aquela era a sua obrigação. Eu achei o final escrito de uma forma maravilhosa, porque acaba agradando todo mundo. A gente fica com um final feliz, a gente pode sorrir na última cena, mas a gente também não tem um final falso, onde tudo é idealizado, porque a vida não é assim. E com certeza a vida de um rei não poderia ser assim. Foi muito bonito ver que os dois conseguirão ficar juntos e em paz na vida eterna. E sabemos que o reino também continuará a sua vida. Mesmo que todos fiquem de luto durante 3 anos pela morte do Sun, a vida seguirá em frente. Virá um novo rei e um dia Sun e Do-Gi estarão apenas no passado. São muitas as personagens das quais eu gostei para colocar todas aqui. As minhas favoritas são as amigas da Do-Gi, que têm um lugar muito especial na história e na vida da Do-Gi. Elas simbolizavam o tudo da Do-Gi. Uma vida simples, poder ir e vir do palácio, poder se divertir sem julgamentos, não ter que seguir protocolos para absolutamente tudo que se faz. Eu também gosto muito da rainha avó, de como ela era uma mulher forte, de opinião, de poder, mas ao mesmo tempo ela era uma mulher extremamente justa e bondosa. Fiquei apenas triste que a gente não tenha visto o final dela. Eu acho que tínhamos que ver pelo menos o seu funeral e prestar condolências a ela, por ser uma personagem tão importante na história, no reinado do Sun, e também por estimar tanto a Do-Gi. Eu também gostava da dama da corte Ju, e eu fiquei muito triste com a revelação de que ela era uma grande vilã ali na história. Foi quase como aquela sensação da gente ver alguém que a gente ama muito cometer um crime bem grave. O rei era ótimo e também me doía muito quando eu via ele sendo agressivo com o Sun, porque dava pra ver os motivos dele. Mas obviamente que quem via isso era a gente. O Sun, que era o mais importante, não via. Esse rei perdeu muitas oportunidades de ter uma relação maravilhosa com o seu neto apenas por medo. E por fim, eu gosto muito dos dois personagens principais, mas eu passei a maior parte do tempo entendendo bem mais o Sun do que a Do-Gi. Só consegui entendê-la de fato próximo do fim, entendendo essa necessidade que ela tinha de controle sobre a própria vida. Mas mesmo assim, desde o começo eu entendi que ela era uma mulher muito corajosa e deu muito orgulho ver as atitudes dela. Ela era uma pessoa verdadeiramente boa e mais do que isso, ela era leal e ela gostava de ajudar as pessoas que também eram boas. Ela podia ver dentro das pessoas. Resumindo, The Red Sleeve é um dorama muito lindo que você vai sentar e vai degustar por muito tempo e vai ficar bem feliz de assistir essa história. Usei aqui um monte de superlativo nessa frase porque essa história também é superlativa, minha filha. Então a nota desse dorama, claro que é 10. Eu acho que eu não tô sabendo jogar mais nada, que tudo eu dou 10. Mas é porque esses doramas que vocês estão pegando estão sendo realmente uma maravilha. E espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Agora, aqui do lado, eu vou deixar pra vocês 2 recomendações de doramas Saguk, que são o quê? Doramas de época, assim como The Red Sleeve. Vou deixar a resenha de O Conto de Nokdu, que é uma maravilha, e vou deixar também a resenha de A Historiadora, outra pérola com uma mulher extremamente forte, assim como a Do-Gi. Clica lá e eu te vejo nos próximos vídeos. Nadia Napoleon!